Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, Paulo escreve o seguinte: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale, e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Esse era nós. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus antes. Todas essas declarações se encaixavam na nossa vida antiga. Nós éramos totalmente merecedores de toda a condenação possível. Mas Paulo não termina aí. Ele continua e diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunha a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador naquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Isso se chama graça. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. O fato de que nós éramos totalmente merecedores de toda a condenação. Mas Cristo veio como Cordeiro perfeito e morreu em nosso lugar, tomando sobre si toda a condenação que era nossa, para que nós possamos viver a salvação. Mas mais do que simplesmente justificados e finalmente libertos do pecado, nós agora temos finalmente paz com Deus. Ou como Paulo fala no capítulo 5 de Romanos, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O véu que separava e que nós não podíamos atravessar se rasgou. Não há nada agora que nos impossibilite de voltar a conhecer a Deus. Mas essa graça, o que ela nos gera? O que ela nos muda? Romanos 2, versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Naquela cruz, nós vemos toda a bondade de Deus. Nós vemos todo o amor de Cristo, mesmo nós não merecendo. Ele escolheu ir até aquela cruz. Ele escolheu deixar toda a sua glória e vir como homem, viver como homem e sofrer como homem por nós. Essa bondade, como está escrito aqui, ela nos faz nos arrepender. Cara, quão bom Ele é. Não tem nada que compare o pecado a esse amor. Ele é infinitamente superior a esses prazeres insignificantes. Esse mesmo que antes da minha criação, antes de eu sequer pensar em existir, Ele me amou primeiro, com um amor infinitamente superior ao que qualquer coisa pode me dar. E agora eu amo, eu quero. Quem não irá querê-lo?
Alguém tão maravilhoso quanto Cristo Jesus. Onde nós iremos achar um amor igual ao dele? E mais do que só o amor dele por nós, nós também reconhecemos o quanto que nós não merecemos. Ou como Davi fala no Salmos 8, verso 3 e 4, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? A questão é que nós somos pior do que nada. Nós pecamos contra esse que é tão maravilhoso, com esse que é tão grandioso, que é tão supremo, e nós nos rebelamos contra ele. O nosso mais profundo ser, nós podemos até ter a vida mais santa aqui na Terra, mas infelizmente o pecado em nosso ser automaticamente nos torna esses rebeldes, nos tornou esses rebeldes, porque agora nós não mais somos graças a Cristo Jesus. Nós pecamos contra ele. Nós éramos dignos de condenação. Mas mesmo assim, mesmo sendo pior do que nada, mesmo não tendo realmente motivos para Deus demonstrar tanto amor, ele nos amou. E amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Devemos declarar o mesmo que nós vemos em quase todo o livro de Salmos. Bendigam ao Senhor, louvem ao Senhor, cantem ao Senhor. Maravilhoso é Ele, digno de amor, digno de louvor. Nós vemos em toda a Bíblia motivos de adorá-lo, motivos de que Ele é digno de adoração. Não só digno, não só simplesmente digno, Ele já é digno de adoração. Ele já merece adoração e Ele já recebe adoração. Mas mais do que simplesmente Ele deve receber adoração, nós, ao conhecê-lo, nós queremos o adorar. Como João escreve em 1 João 3, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, acontece o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e a outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Quem deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A questão é, nós muito fomos perdoados, então nós muito amaremos. Quando nós reconhecermos o quanto nós somos agraciados, o quanto nos foi perdoado, o quanto que nós somos necessitados de Cristo, fazer o mesmo que essa mulher fez vai ser a coisa mais comum da nossa vida. Ele merece tudo que nós temos. Nós não temos muito que dar, mas aquilo que nós temos, Ele pede
e que nós entregaremos a Ele sem nenhum problema, com toda a devoção. E agora, o que nós não iremos fazer por esse homem? Nós somos salvos, nós somos libertados finalmente graças a Ele, graças ao seu grande amor. Não só isso, mas nós somos elevados a finalmente poder encontrarmos de novo com Ele. Como nós não iremos honrar e bendizer ao nome dEle? Como nós não iremos gritar pelas ruas sobre a grande boa notícia que é o Evangelho? Nós fomos salvos. Se nós reconhecermos de verdade o quão profunda é a graça, a nossa vida se tornará totalmente sobre ela. Antigamente, quando alguma criança órfã era adotada, era diferente do que hoje, que às vezes é vista como uma pessoa inferior a um filho biológico. Mas antigamente, principalmente na cultura romana, ser adotado era maravilhoso para aquela pessoa. Porque, na verdade, um filho biológico, a gente não escolhe se a gente quer ter. A gente não escolhe se a gente quer criar. A gente não escolhe se a gente quer pagar. Mas quando uma criança era adotada, o pai estava declarando ali, o pai ou a mãe estava declarando ali, eu quero você. E foi isso que Cristo fez, foi isso que Deus fez. Ele disse, eu quero você. Eu quero que vocês... Eu não preciso, eu tenho a minha vida, eu sou autossuficiente, mas eu quero você. Eu quero te salvar simplesmente porque eu te amo. E eu tenho a opção de não te amar, mas eu te amo. Como maravilhoso não é isso? E agora, como Paulo diz, enxertados, sendo agraciados com essa grande bondade, sermos enxertados na árvore que realmente dá vida, nós devemos realmente reconhecer e nos humilhar perante isso, porque nós não temos nenhum motivo de vanglória, como Paulo também fala. O que nós não faremos por Ele? Quanta honra nós não mudaremos? Quanta glória nós não mudaremos? Quanto da nossa vida não será tomada para Ele? Quanto do nosso foco não será tomado para Ele? Ao reconhecer que Ele é bom e que Sua vontade é boa e agradável para nós, quando Ele nos disser que o pecado não é bom, por que nós não iremos obedecer? Quando Ele nos disser para abrirmos mãos de certos hábitos, por que nós não iremos obedecer? A maior demonstração de graça foi naquela cruz. A segunda maior demonstração foi no pior momento da nossa vida, no nosso momento mais preso ao lamaçal do pecado. E o terceiro maior é exatamente nesse momento. A graça nos faz amá-lo ao reconhecer as coisas que Ele nos deu. Mais do que isso, das pessoas que Ele nos deu. Mais do que isso, da alegria que Ele nos dá todos os dias, mesmo em momentos de profunda tristeza. Mais do que isso, do poder acordar mais um dia e poder dormir novamente. Mais do que isso, do poder respirar nesse exato momento. Que nós possamos refletir cada vez mais sobre a graça, buscar conhecer cada vez mais sobre ela e vivermos o mesmo que tantos homens viveram, o mesmo que aqueles que reconheceram e que conheceram sobre quem Ele é. Quanto mais nós para não vivermos isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e eu te espero ver aqui mais uma outra vez. Falou!